Olá, seja bem-vindo. Eu sou Natália Cuminali e hoje o Veja Entrevista é com o mastologista do Hospital Albert Einstein, Antônio Frasson. Ele é recém-eleito presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Obrigada pela presença, doutor. Prazer, Natália. Prazer. Outubro é o mês da campanha para informação e prevenção contra o câncer de mama, o Outubro Rosa. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, são registrados 50 mil novos casos todos os anos. Doutor, antes de tudo, eu queria entender o que é Outubro Rosa, quem que definiu isso e desde quando? Outubro Rosa é um movimento que iniciou na década de 90 para chamar atenção em relação ao câncer de mama. Existiam já naquela época corridas que tinham a intenção de chamar atenção para o problema do câncer de mama, como existiam outros movimentos anteriores ao Outubro Rosa e a preocupação com o câncer de mama, por exemplo, em relação à AIDS na época. E aí, então, se caracterizou o outubro como um mês que foi designado ou que foi determinado para ser o mês dos movimentos, inicialmente nos Estados Unidos, e que depois se alastraram para todo mundo, e hoje praticamente em todo o mundo se comemora no mês de outubro, o mês que chama atenção para o problema do câncer de mama. E por que é importante chamar a atenção para o câncer de mama? É esse momento que todo mundo tem que ir no médico e fazer a mamografia, enfim? Infelizmente, a incidência de câncer de mama no mundo todo vem aumentando, inclusive no Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, os últimos 10 anos, a incidência de câncer de mama no Brasil aumentou, e aumentou de forma significativa. Por que isso? Isso acontece por múltiplos fatores. Nós costumamos dizer que câncer de mama é um problema genético-ambiental. Um fator importante é o envelhecimento. Na medida em que as pessoas envelhecem, vivem mais tempo, elas ficam mais sujeitas a ter uma alteração, uma doença relacionada com degeneração celular. Um outro motivo é o estilo de vida. Câncer de mama é uma doença genético-ambiental, onde o estilo de vida e principalmente o sedentarismo, o tipo alimentar, a ausência de atividade física, a obesidade, o consumo de bebida alcoólica, enfim, um conjunto de fatores faz com que a incidência da doença aumente. E o que a gente vê mais recentemente, e que é mais preocupante, é a redução da faixa etária do aparecimento da doença. Se historicamente, até 20 anos atrás, câncer de mama era comum depois dos 50 anos e principalmente depois dos 60 anos, nos últimos anos nós temos observado que o pico de incidência da doença caiu dos 60 para os 50 anos. Doutor, então tem que mudar a faixa etária de quem faz o exame preventivo, a mamografia? Para você ter uma ideia, mesmo no Brasil, aproximadamente 12% das mulheres têm câncer de mama antes dos 40 anos, o que não é pouca coisa. E um número significativo, em torno de 40% dos casos hoje de câncer de mama acontecem antes dos 50 anos. Então, é bastante recomendado que nós continuemos chamando a atenção para o problema a partir dos 40 anos e não mais a partir dos 50 anos, como se preconizou durante muito tempo. Eu sei que as sociedades, e principalmente a sociedade, não as sociedades médicas, mas as instituições governamentais, chamam a atenção para o problema depois dos 50 anos, mas isso é muito mais uma questão de custo e de benefício. Porque começar o rastreamento ou estimular o rastreamento antes dos 50 anos implica num custo maior numa população maior. Mas, de um modo geral, quando se faz um aconselhamento individualizado, que é o que se preconiza no Brasil na maioria das circunstâncias, a gente recomenda que os cuidados comecem pelo menos a partir dos 40 anos. Isso significa mamografias anuais? Significa basicamente mamografia anual, significa um esclarecimento de qualquer dúvida que apareça em relação à mama, significa complementar a mamografia com exames de ultrassom e selecionar aquela população que é de um risco maior e de um risco maior de aparecimento dos tumores antes dos 50 anos. Por exemplo, aquelas famílias que têm uma história familiar de câncer de mama, a exemplo da Angelina Jolie, onde existe uma mutação, existe um gene, existe uma alteração genética que determina que aquele grupo de pessoas que tem essa mutação no gene BRCA1 ou no gene BRCA2 tenham um risco de desenvolver a doença até os 50 anos que seja de até 50%. Então, como esse risco é muito elevado, nessa população especial, as recomendações são de rastreamento não aos 40, mas a partir dos 25. Tá, mas uma pessoa que
tem uma mãe que teve câncer de mama, ela deve se preocupar? O que muda na vida dela? Por exemplo, uma pessoa de 30 anos, né? Isso. A referência básica é o número de familiares comprometidos e a idade de aparecimento da doença. O tumor de mama é uma patologia idade dependente. Então, na medida que você envelhece, a chance de desenvolver a doença, pelo próprio envelhecimento celular, ela vai aumentando progressivamente. Mas se uma pessoa tem um tumor de mama aos 50 anos, essa pessoa, teoricamente, viveria até os 80 anos hoje. É um aparecimento um pouco precoce. Então, nós consideramos que aquele período entre 45 ou 50 anos seja o período determinante para pensar que existe a possibilidade de ter uma predisposição genética para o aparecimento da doença. Ou seja, se aparece alguma coisa na sua família antes dos 45 anos, o seu risco... Isso chama atenção. Tá. Isso chama atenção para que a gente faça um teste genético. Felizmente, depois do evento Angelina Jolie, principalmente, o teste genético que já existia, ele praticamente se popularizou em todo o mundo. Então, o que aconteceu? O custo do teste, que era elevadíssimo, hoje se tornou muito mais barato, se reduziu a praticamente 15% do valor inicial, e o acesso ao teste ficou muito mais fácil. E hoje, muito mais laboratórios fazem o teste porque a empresa que fazia o teste perdeu a patente. Então, hoje você tem um teste que é de mais fácil acesso. Além do teste, hoje existem fórmulas, modelos matemáticos que predizem o seu risco para ter um gene e então avaliar o risco de ter câncer de mama, de modo que ficou mais fácil, ficou mais prático identificar aquela população que tem mais risco. E na população que não tem esse risco tão elevado, que chega a 50% até os 50 anos, que não é pouca coisa, a gente procura identificar os fatores de risco associados e fazer um acompanhamento mais personalizado. Então, por exemplo, se a mama é densa, se tem uma história familiar de câncer de mama, não é na mãe nem na irmã e não é tão precoce, mas a mama é densa, essa pessoa já fez uma biópsia antes, que tinha alguma atipia, aí a gente recomenda um acompanhamento mais rigoroso. Tá, agora no caso da Angelina Jolie, ela optou por extirpar as mamas, né? Ela fez a mastectomia radical, sem ter câncer. Quando que isso é indicado? Ela o senhor viu isso certo. No seu consultório, toda gente hora. querendo todo tirar? Dia. Toda hora, todo dia. Acabei de ver no consultório agora uma pessoa que veio com um teste genético alterado e com uma recomendação de fazer cirurgia. E tudo bem. Por quê? E está correto. E está correto, porque você tá num cenário em que a chance que essa pessoa tem de ter um tumor de mama, por exemplo, se ela tem 40 anos, a chance de ter um tumor de mama até os 50 anos é de 50%, que era o caso da Angelina Jolie. E a chance de ter um tumor de ovário até os 70 anos é de 45%. Então, nestes casos, onde o risco de ter um problema é um risco bastante elevado, a cirurgia redutora de risco ou a cirurgia profilática é extremamente eficaz. Ela não vai reduzir o risco a zero, né? Porque enquanto nós estamos vivos nós podemos ter um problema, mas a redução de risco é muito significativa. E então nós recomendamos. Tá, agora a mutação nos genes que a Angelina tinha é muito rara, ou não tão rara, mas assim, é 10% da população. 5 a 10% da população tem esse tipo de alteração. Mas existem famílias onde a gente vê isso claramente. Tá. Você vê famílias em que a mãe, a irmã, a outra irmã e a terceira irmã tiveram câncer de mama. E aí a pessoa vem para um aconselhamento e ela tem uma mutação. Tá. Essa pessoa muito provavelmente vai ter câncer de mama. E o fato de você fazer um acompanhamento rigoroso nessa população não significa que ela não venha ter um tumor que implique em, por exemplo, fazer cirurgia, mais radioterapia, mais quimioterapia, mais terapia-alvo ou imunoterapia. Então, se você puder prevenir os tumores nessa população, você vai dar uma grande contribuição para essas famílias. Tá. Agora, uma pessoa que não tem esse risco, não tem essa história na família, vai fazer uma mamografia de rotina a partir dos 40 anos e encontra um nódulo, uma calcificação. Eu conheço muitas histórias assim, de gente ficar muito preocupada e o que tem que fazer? Sempre tem que tirar? Bom, nessa hora tem que ter muita calma, né? Porque
Frequentemente, quando você faz uma mamografia e a mamografia vê um foco de microcalcificações, você está fazendo o diagnóstico de uma alteração muito pré-maligna, né? Então, a primeira medida nesse momento é manter a calma e fazer o diagnóstico adequado de qual é o problema que está existindo. Então, pegar o exame lá em casa sozinho é perigoso. É melhor nem ler o laudo, é melhor você mostrar para alguém que entenda do assunto. Porque as situações, existem muitos tipos de câncer de mama, existem muitas doenças diferentes no âmbito de pessoas que têm câncer de mama. E é muito importante você personalizar o tratamento. Então, nestes casos, é importante que você defina qual é a alteração que aquela pessoa especificamente tem e então siga as recomendações para aquele caso. Pode acontecer de ter alguma coisa ali e não necessariamente ter que fazer alguma coisa. Pode acontecer de ter uma alteração, isso é uma alteração completamente benigna, que é o que acontece na grande maioria das vezes. A chance de uma mulher de 50 anos, que não é de risco, a chance de fazer uma mamografia e ter um achado de um tumor é de mais ou menos 2%. Então, não é uma chance absurdamente elevada. Mas a chance de que a mamografia veja alguma alteração é de 10%. Então, na grande maioria das vezes, a alteração encontrada não é uma alteração maligna, é uma alteração benigna. Por isso que a gente costuma dizer, a mamografia é um método muito eficaz para fazer prevenção. Qual é o problema? O problema é que ela muitas vezes vê alterações que geram um alarme e que não são alterações malignas, são alterações benignas, da mesma maneira que você vê quando você examina a pele de uma pessoa. E nem tudo que tem na pele é melanoma ou é carcinoma de pele. Qual que é a dúvida que o senhor mais escuta no consultório, doutor? A dúvida que eu mais ouço isso depende muito do consultório que você tem também e da onde você trabalha. Por exemplo, eu trabalho em 2 ambientes, que são 2 ambientes absolutamente distintos. Eu trabalho num ambulatório de SUS, onde eu faço orientação para residentes, e no ambulatório do SUS, infelizmente, que é a realidade da maioria das pessoas do nosso país, a maioria das pessoas chegam com tumores muito grandes, com tumores de 5 centímetros ou mais. Então, neste ambiente, a grande dúvida é qual é a minha chance de cura. Eu trabalho também num hospital, que é um hospital de ponta, que é o Hospital Albert Einstein, onde a gente vê muitas pessoas que fazem mamografias como rastreamento. Usam a mamografia como um método de controle de diagnóstico precoce. E aí, nesses casos, as dúvidas são exatamente essas que você acabou de me perguntar, sobre as alterações que aparecem na mamografia ou no ultrassom. Então, são 2 cenários absolutamente distintos, são 2 cenários absolutamente opostos, a realidade que é uma realidade do sistema público, do SUS, e a realidade de um sistema onde as pessoas estão muito atentas a qualquer alteração. E você tem que aprender a manejar com os 2 ambientes, mas colocando sempre em primeiro lugar a solução dos problemas de uma maneira que seja altamente eficaz, com o mínimo de transtorno e sem terrorismo. É incrível como qualquer queixa mamária mobiliza as pessoas e mobiliza as mulheres. Se você diz para uma mulher que ela tem um nódulo na mama, ela entra em pânico. Se você diz que ela tem um nódulo no útero, ela não se importa. A mama em si é um órgão que mobiliza muito as emoções. Então, é muito importante, nesse momento, que você tenha muita tranquilidade para ver exatamente o que está acontecendo, num mundo em que os recursos também para tratamento são fantásticos. A evolução que aconteceu nos últimos 10, 15 anos foi absolutamente incrível e mudou a maneira de ver a doença. Da mesma maneira que até 20 ou 30 anos atrás o diagnóstico de um carcinoma de mama significava uma mutilação e uma condenação, hoje o diagnóstico é absolutamente comparável a situações crônicas, diabetes, hipertensão e outras alterações. Doutora, infelizmente, nesse Outubro Rosa, circulou no WhatsApp um vídeo informando que a mamografia teria responsabilidade por ter aumentado a quantidade de casos de câncer de tireoide. Isso. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, explicasse por que isso é um absurdo. Não existe absolutamente nenhuma relação. Primeiro porque a dose de radiação usada hoje na mamografia é uma dose extremamente baixa e por isso existe uma própria recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Sociedade Brasileira de Radiologia que nem mesmo aquele protetor de tireoide seria necessário. Infelizmente, existe, não só no Brasil,
mas no mundo todo, um movimento que é um movimento sempre questionador sobre a mamografia e sobre a utilidade da mamografia. E que muitas vezes é utilizado de maneira a gerar esse pânico, que essa notícia dos problemas da tireoide, os cistos de tireoide, os tumores de tireoide aumentaram no seu diagnóstico, porque hoje as pessoas fazem muito mais exames de tireoide do que faziam no passado. Da mesma maneira que aonde você faz muita mamografia e muitos exames de imagem da mama, você faz mais diagnóstico de câncer de mama. Então, o que está acontecendo é muito provavelmente uma antecipação de diagnóstico, muito mais do que uma epidemia em relação ao diagnóstico. Mas, como tudo na vida, muitas vezes a interpretação dos fatos procura gerar um terrorismo que é absolutamente desnecessário. É uma pena que isso tenha acontecido, porque acho que isso é um desserviço para as mulheres. E outra coisa agora, no passado falava-se muito sobre a importância do autoexame. Eu vi que de uns tempos para cá, as pessoas falam menos, assim, autoexame é importante ou não é importante? Eu acho que o autoexame, num país como o nosso, em que 50% das mulheres do sistema público ainda descobrem uma alteração de 5 centímetros, é extremamente importante. Mas muito mais importante, dentro desse contexto, do que o autoexame, é disponibilizar acesso ao tratamento. Uma grande dificuldade que as pessoas estão tendo, infelizmente, na nossa realidade, é que elas descobrem alguma coisa, mas elas não têm acesso. As filas são monstruosas para que haja o acesso ao tratamento. E isso faz com que, muitas vezes, o diagnóstico seja extremamente tardio. Então, se nós tivéssemos um sistema onde o diagnóstico precoce fosse estimulado e possível e a assistência fosse permitida, né, o autoexame seria importante, porque é melhor você descobrir um nódulo de 2 centímetros do que de 5 centímetros. Simplesmente pelo fato, por exemplo, de que para um nódulo de 2 centímetros você faz uma cirurgia menor. Para um nódulo de 5 centímetros você tem que fazer uma cirurgia maior. Não estou nem falando da questão da cura, porque a chance de cura também tem uma relação direta com o tamanho da lesão. Então, num cenário em que as pessoas fazem diagnóstico de tumores de 5 centímetros, o autoexame é muito importante. Agora, no cenário europeu e americano, em que muitas das mulheres hoje fazem diagnósticos de lesões que não se palpam, porque são tão pequenas que não são nem palpáveis. Bom, aí, neste cenário, o autoexame é menos importante. Mas para a realidade brasileira, nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, ainda recomendamos que o autoexame seja estimulado como uma forma de acelerar o processo de acesso de pessoas que não têm acesso à mamografia, ou à ressonância, ou ao ultrassom, para a busca de uma informação relativa à sua queixa específica. Ninguém melhor do que a mulher conhece a própria mama. Então, na presença de qualquer alteração mamária, seria fantástico que houvesse um rápido acesso para que essas pessoas, autoconhecendo e identificando uma alteração, tivessem a chance de esclarecer a sua queixa, porque nem tudo que se palpa na mama também é câncer. A grande maioria das alterações são benignas. Mas o que a gente quer como médico, qual é a função do médico? A função do médico é ajudar as pessoas e minimizar o sofrimento e a dor. Então, o que a gente mais quer é que as pessoas tenham acesso. Doutor, para terminar agora, além de fazer mamografia anual, se você tem mais de 40 anos, o que o senhor indica em questões de estilo de vida, atividade física, tudo isso impacta? Muito, muito. Tem vários estudos que mostram já que, por exemplo, a atividade física, a manutenção do peso ideal, uma qualidade de vida menos sedentária e mais ativa, tem um impacto significativo na redução do risco de voltar a ter a doença. Por exemplo, mulheres que têm câncer de mama e que têm uma atividade física regular, que conseguem manter o peso, que têm o estilo de vida saudável, não apenas fazem prevenção de outras doenças, doença cardiovascular, diabetes, obesidade, mas também reduzem a chance de ter câncer de mama. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, a recomendação é de uma vida saudável, com movimento, com atividade, porque você faz não apenas prevenção de câncer, mas você faz prevenção de doenças que são absolutamente preveníveis. Além de, obviamente, melhorar o seu humor, melhorar seu estilo de vida, fazer com que você tenha uma melhor autoestima e coisas do gênero. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Imagina, um prazer e uma honra. Obrigado a você. Obrigada. O Veja Entrevista termina agora.